lá. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ana Aparecida, mais conhecida no mercado como Doutora Sniper. Eu tenho 37 anos, eu resido hoje na cidade de Porto Seguro, na Bahia. Quando eu recebi o convite da OPBR para fazer parte desse projeto, eu não pensei duas vezes em aceitar, porque o convite, além de ser um convite extremamente cativante, ia de tudo aquilo que eu buscava, com tudo aquilo que eu estava procurando para minha vida. Então não tinha como não aceitar essa proposta, não tinha como não olhar essa oportunidade como algo realmente que vale a pena, algo que realmente valesse a pena de seguir. Eu sou nascida em São Bernardo do Campo, mas eu fui criada aqui na Bahia. Passei alguns anos aqui, voltei para São Paulo e voltei para Bahia. Depois de alguns anos voltei para Bahia novamente, que foi a cidade que me recebeu de braços abertos quando criança e que eu aprendi a ter um carinho muito grande. Então aprendi a ter um carinho imenso por essa cidade. E aí quando eu era criança, que eu vim aqui vim residir aqui na Bahia, era bem assim, era uma fase de vida que eu estava mudando do vinho para água. Não era nem da água para o vinho, era do vinho para água de uma hora para outra. Eu morava numa casa com uma família muito grande, nós somos em 9 irmãos no total. E eu sou a mais velha do segundo casamento dos meus pais. E aí os meus pais decidiram que estava na hora de voltar, de vir para Bahia, porque eles acreditavam que aqui nós teríamos uma condição de vida melhor, por ser um lugar mais tranquilo, mais melhor para se viver. Eu morava, apesar de ser uma família muito grande, eu tinha um certo conforto em São Paulo. Então eu vivia com um certo conforto lá. E de repente eu vi minha vida mudar completamente quando eu vim para Bahia. Eu conheci uma outra realidade. Então aqui foi completamente diferente do que nós estávamos acostumados a viver isso em São Paulo. Então completamente diferente. E aí eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Como vai ser? Eu era pequena, eu tinha 9 anos só na época. E aqui eu conheci numa cidadezinha próxima aqui, não foi exatamente em Porto Seguro, numa cidade próxima aqui, chamada Eunápolis, eu conheci a realidade das crianças. Eu pude ver como é que as crianças realmente viviam. Eu estava acostumada, nascida em São Bernardo do Campo, tinha muitos amigos, brincava na rua, tinha os meus brinquedos, tinha muitas coisas que eu queria, eu tinha, porque eu tinha irmãos mais velhos, então quando não eram os irmãos, eram os tios, eram os padrinhos, eram os amigos que presenteavam. Então dava para ter um certo conforto, apesar da gente ser de uma família muito simples, muito humilde, mas dava para ter conforto. Nós tínhamos água quente, nós tínhamos muitas coisas, muitas oportunidades. E aí quando eu cheguei na Bahia não tinha nada daquilo. Não existia simplesmente nada daquilo. E aí eu via que nós não tínhamos o mínimo de saneamento básico, água muitas vezes faltava, nem sempre tinha água encanada. Depois de um tempo nós fomos morar nos bairros que meus avós moravam, era água de poço, para lavar roupa, a gente lavava roupa no rio. E eu muito pequena vendo toda aquela realidade, tudo aquilo acontecendo. E aí você se pergunta, o que você vai fazer da vida num lugar completamente diferente? Então, era um lugar completamente diferente para mim. Completamente diferente de tudo que eu estava acostumada a viver. Então, aquilo era uma situação diferente. E aí foi a partir dali que eu comecei a ver a realidade das crianças. Então, eu cresci com uma realidade completamente diferente. Com 12 anos de idade, era muito comum você já ver meninas grávidas. E se tornava cada vez mais uma coisa normal de acontecer. Mas era comum você ver as meninas tão novinhas e já grávidas. As mães muitas vezes tinham que abrir mão dos seus filhos, entregar os seus filhos para outras pessoas criarem. E eu vi isso dentro da minha própria casa. A minha mãe, quantas vezes minha mãe recebeu propostas para levar, para entregar a gente para adoção, para que seja criada para outras famílias, até fora do país.
nas capitais, quantas pessoas. Mas a minha mãe, ela se manteve firme, mesmo com pouco, ela manteve ali na mente dela que ela deveria cuidar da gente. Ela deveria criar a gente, mesmo com toda a dificuldade do mundo. Mas, infelizmente, muitas mães não conseguiam isso. Muitas mães se viam obrigadas a entregar os seus filhos, porque era a única forma que tinha dessas crianças não passarem mais fome. Nós estamos falando de famílias que tinham 6, 7, 8 filhos. Que era um lugar que não se falava em prevenção de gravidez, não tinham isso. Era um município muito pobre, muito novo. Então não tinha essa política de ensinar para as meninas a questão da sexualidade, a questão da prevenção para não engravidarem tão cedo. Muitas se envolviam com homens que vinham de fora, crianças que se envolviam com homens que vinham de fora para trabalhar e acabavam engravidando. Mães adolescentes, mães que estavam começando a vida. E aí eu cresci com isso. Só que eu cresci com a mentalidade de que um dia eu faria diferença. Mas eu não sabia como essa diferença aconteceria. Eu não tinha noção do como seria. Eu só tinha na mente que eu precisava fazer alguma coisa. E aí eu sempre tive isso na minha mente. Como eu poderia fazer para mudar essa realidade? Para fazer as coisas funcionarem de um jeito diferente. Mas eu não conseguia. Eu não sabia como isso era possível. Eu não sabia como conseguir mudar toda essa realidade. Mas eu sempre tive isso na mente. Desde os 7 anos de idade que eu tenho a seguinte meta de vida. E eu persigo essa meta até hoje. E hoje, graças a Deus, eu estou mais próxima do que nunca de realizar esse projeto. As minhas amigas, quando eu morava em São Paulo, as minhas amigas gostavam de brincar de boneca. Eu gostava de brincar de escritório com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, eu tinha o meu escritório onde eu resolvia problema das outras crianças. As crianças chegavam com problemas e eu gostava de resolver. Então eu cresci com aquilo. E eu achava que eu iria trabalhar numa grande empresa, sendo advogada. Na minha mente eu achava que advogado resolvia problemas. E aí eu cresci acreditando que eu deveria fazer faculdade de Direito, porque advogado era o único profissional que conseguiria resolver problema das pessoas. Só que quando eu entrei no processo de vestibular, eu descobri que não era aquilo. Quando eu fiz o teste vocacional, eu descobri que não estava não era uma coisa que fazia sentido eu fazer faculdade de Direito. Ser advogado não era exatamente aquilo que eu estava buscando, não era o que iria fazer com que eu conseguisse resolver o problema das pessoas. E eu não sabia exatamente o que significava resolver o problema das pessoas. Eu não conseguia imaginar o que isso acontecia, o que isso significava. Mas eu tinha na mente que eu precisava fazer alguma coisa. E eu iria fazer alguma coisa. E eu iria fazer de tudo para conseguir fazer alguma coisa. E aí, vivendo nessa cidade, hoje eu posso olhar para trás e dizer assim: essa foi uma grande oportunidade, uma enorme oportunidade, para que eu conseguisse ferramentas e conseguisse entender a realidade. Eu vivi a realidade de perto de crianças e adolescentes, de mães de família carente. Como eu falei, eu vivi num bairro que não tinha saneamento básico, que não tinha esgoto, que não tinha água encanada, que muitas vezes aquelas mães precisavam ir no lixão. Quantas vezes eu acompanhei as minhas vizinhas no lixão, porque elas iam no lixão buscar o que comer, buscar alguma coisa para casa delas. De alguma forma elas acreditavam que no lixão elas iriam conseguir encontrar o sustento da família delas. E aí eu vi a realidade da periferia, eu vi a realidade da dificuldade. E olha que mundos completamente diferentes. Nós estávamos na Bahia, a 60 quilômetros da praia, aonde você olhava a praia de Porto Seguro, você encontrava um paraíso, você encontrava pessoas felizes, você encontrava artistas, rolava muito dinheiro, era muita riqueza. E poucos quilômetros dali você via a fome, você via a dificuldade, você via mães tendo que dar aos próprios filhos para que esses filhos não crescessem passando fome, se tornassem bandidos.
E aí quando você olha para isso, você imagina que alguma coisa você precisa fazer para isso. Alguma coisa você precisa criar. E aí eu passei isso, a minha vida estudando, a minha vida buscando conhecimento para identificar e para conseguir pensar numa forma de resolver isso. O primeiro passo que eu fiz, o primeiro passo que eu consegui e que realmente abriu a minha visão foi quando eu me tornei corretora de imóveis. Que eu trabalhava numa empresa e o meu setor de trabalho como corretora era justamente pessoal baixa renda, que não tinha, às vezes, condições de comprar algo luxuoso, mas que precisavam ter uma casa, precisavam dar um lar para seus filhos. Precisavam fazer alguma coisa que realmente surtisse efeito para a própria vida. E aí, conhecendo as histórias dessas pessoas, eu me identificava ainda mais, eu voltava ainda mais no passado. Eu voltava ainda mais no passado e pensava: é exatamente isso que eu quero para minha vida. E aí foi que eu fui investindo ainda mais em aprender, ainda mais em entender, ainda mais em conhecer esse universo e descobrir de que forma que eu poderia fazer a diferença, porque o que eu fazia ainda era pouco. Eu achava que ajudar essas mães que muitas vezes eram vítimas de violência doméstica, que muitas vezes estavam vindo de relacionamentos abusivos, que cresceram em condições desumanas e hoje estavam querendo melhorar de vida para dar uma vida melhor para os seus filhos, aí eu achava que ainda era pouco, mas eu estava aprendendo com elas para conseguir ter bagagem para levar isso adiante. E aí foi conhecendo o PBR há um ano atrás que eu entendi que agora já estava no momento de fazer algo mais. Que agora estava no momento de realmente fazer, porque até então eu estava nos bastidores, conhecendo, pesquisando, entendendo, vendo a realidade dessas pessoas, vendo o maior desejo. Quando cada uma dessas mulheres, desses homens, pais e mães de família, chegavam para mim e diziam que não tinham a menor ideia de como conseguiriam ter uma vida melhor, como conseguiriam ter a casa dos sonhos como eles gostariam, e que eu conseguia ajudá-los a mostrar para eles que isso era capaz, que isso era possível, aquilo foi me mostrando que eles não estavam em busca de ninguém que desse nada para eles, simplesmente. Não que dar seja errado, muito pelo contrário. No momento que nós estamos é preciso doar. E é preciso se doar. Mas mais do que dinheiro, mais do que comida, mais do que qualquer coisa, essas pessoas elas buscam dignidade. Elas querem olhar para elas e falar: eu conquistei por força própria, porque eu tive capacidade. Quando cada um desses pais e mães compravam seus imóveis e eu encontrava eles 1 ano, 2 depois com a casa própria deles, eles olhavam para mim e falavam assim: vocês não faz ideia de como a minha vida mudou. Porque depois daquilo eu comecei a acreditar que eu era tão capaz que eu consegui um emprego melhor, que eu consegui voltar a estudar, que eu consegui abrir meu próprio negócio. E era isso que eles buscavam. Talvez você já tenha convivido com dificuldade, mas talvez vendo só da janela. Não tenha vivido a realidade. Mas quando você vive a realidade, como eu vivi, como muitas pessoas da minha família viveram, como muitos amigos meus viveram, quando você vive a realidade, você começa a entender que você não quer nada dado. Você quer a oportunidade de conquistar. Você não quer fugir daquela responsabilidade, muito pelo contrário, você quer responsabilidade, você quer chegar no final do mês e saber que você conseguiu colocar comida dentro de casa, que você conseguiu pagar a luz, conseguiu pagar o aluguel, que você conseguiu dar entrada na sua casinha. É isso que todos nós desejamos. É isso que todos nós queremos. E é isso que essas pessoas que vivem hoje na periferia, que vivem em comunidades carentes, querem. Fez sentido pra você? Se fez sentido, coloca aí nos comentários depois. Coloca assim: fez sentido, faz muito sentido. O que essas pessoas querem é a oportunidade de criar a própria história, de desenhar a própria história, de escrever a própria história. Se você conversar com essas pessoas, você vai entender que todas elas têm uma história.
todas elas têm um passado, todas elas sonharam um dia, mas a vida empurrou elas para outros caminhos. E o que elas buscam hoje é alguém que ajude-as a ajustar a rota. Alguém que possa ajudá-las a ajustar a rota. Porque se elas conseguirem ajustar a rota, elas decolam. Elas só precisam de combustível. E o combustível que elas precisam é de alguém que acredite nelas. E a OPBRP é exatamente essa empresa. É a empresa que está preparada para acreditar, para investir e para ajudar essas pessoas. Esse é o foco da OPBR. É dar combustível para sonhos que estão aí engavetados nessas pessoas possa fluir. Porque nós sabemos que dentro de comunidades, nós sabemos que dentro de periferias existe muito potencial guardado. Muito potencial esperando alguém que acredite, alguém que tire todo aquele entulho de cima e faça brotar. São muitas pedras precisando ser só lapidadas. Então, quando você olhar para o PBRP, não olhe para o PBRP como mais um banco. Porque ela está longe de ser mais um banco. A PBRP, ele é um ecossistema de desenvolvimento humano. Porque nós sabemos que as pessoas só precisam de oportunidades. E tudo que a PBR vai fazer é levantar combustível, levantar recursos para se tornar combustível dessas oportunidades. É ajudar esses pais e mães de famílias que vivem dentro dessas comunidades a encontrarem o seu caminho, a ajustar a rota e alçar voo, decolar. E decolar. Porque nós sabemos do potencial deles. Nós acreditamos no potencial deles. Nós acreditamos no potencial escondido que existe no Brasil em forma de 19 milhões de famílias que hoje vivem na extrema pobreza. Nós sabemos do potencial escondido que existe nas mais de 9,4 milhões de crianças que hoje vivem em situação de subnutrição, que vivem à margem da fome. Nós sabemos o potencial delas. O que elas precisam hoje é de alimento com urgência, mas acima de tudo, de alguém que acredite nelas, de alguém que desenvolva projetos que possa ajudar essas crianças a terem mais qualidade de vida, a crescerem mais fortes, acreditando que são capazes. Já existe no mercado hoje infinitos projetos aí que têm essa capacidade, que têm que tem projetos tão incríveis para ajudar. E o que elas precisam hoje é de recursos para continuar mantendo, recursos para continuar crescendo. E esse é o nosso objetivo, é entregar recursos para essas pessoas. É entregar recursos para ajudar esses empreendedores sociais, para ajudar essas empresas, esses projetos a continuarem fazendo e melhorar ainda mais todo o trabalho que eles têm. Ajudá-los a melhorar ainda mais todo o projeto grandioso que eles já têm. Mas para isso nós precisamos de pessoas como você. Nós precisamos de pessoas que tenham visão como você para nos ajudar nessa empreitada. Só assim nós vamos conseguir ter recursos, capital intelectual, que é o principal, e pessoas ali o tempo todo de olho para nos ajudar a identificar onde, como e quando é o melhor momento de ajudar essas pessoas. Quando é o melhor momento de fazer o negócio acontecer. E para isso, nós precisamos de você. E o grande segredo que eu quero contar nessa live é que isso é possível, isso não é caro e depende de um único fator de todo esse processo, é a sua decisão. E o melhor de tudo, que talvez para você faça mais sentido ainda, você vai entrar não somente como investidor social, como
uma pessoa visionária, como uma pessoa preocupada com o impacto social que as comunidades necessitam. Mas simplesmente você vai entrar como um sócio do banco. Vai ter sua participação nos lucros, vai ter seu poder de voto, vai estar nos bastidores de um grande banco, um grande ecossistema de desenvolvimento humano que logo mais, que já tem parcerias e que logo mais vai estar funcionando em Portugal, vai estar funcionando na Angola, na África, na Venezuela e muitos outros países que já estão entendendo o tamanho desse projeto, o tamanho de tudo isso que vai acontecer. E outro fator que você precisa compreender, existe três pilares, produtos, posso usar a palavra produtos, a rede em si da UPBR, ela possui 3 braços muito fortes. A UPBR Pay, que é o nosso banco, a criptomoeda UPBR, que é a nossa própria moeda, e o Instituto UPBR, que é quem vai gerenciar todos os recursos e vai encaminhar todos os recursos para os seus devidos projetos. No primeiro trimestre de 2022 já vai iniciar vai ser empreendido os primeiros recursos do banco em projetos sociais. Então nós estamos falando de 2022, já iniciar 2022, já com recursos provenientes do banco. Em seguida vem os recursos da criptomoeda. E depois vem recursos de projetos humanitários, projetos sociais internacionais que também já estão junto conosco. Já estão preparando para injetar recursos no Brasil. Porque acreditam no potencial humano que tem no Brasil e sabem da capacidade que o Brasil tem de se desenvolver, de crescer, contando com o nosso bem mais valioso, que é o nosso povo. Então você vai estar dentro do maior ecossistema. Você vai estar dentro do maior banco. Porque, como eu falei, ele é um banco humanitário, mas ele é um banco. Ele tem todos os benefícios que você encontra em um banco convencional digital. Todos os benefícios que tem o Inter, o Nubank, que tem a Nexus, que tem a Next, que tem tantos outros bancos digitais. Tem todas as vantagens. Mas ele tem uma das coisas que eu julgo ser mais importante. Ele é feito de pessoas para pessoas. Ele é feito por pessoas para pessoas. Ele é feito pensado em pessoas. Ele é feito e pensado no correntista do banco. Ele é feito pensado no investidor social do banco. E ele é feito pensado nas milhares de famílias que vão receber recursos para sair da pobreza. Que vão ter profissionalização, que vão ter educação de qualidade, que vão ter acesso à moradia digna, que vão ter acesso a muitas outras vantagens para poder se desenvolver. Porque esse é o objetivo, essa é a proposta do banco. É para isso que o banco existe. E você pode fazer parte disso. Você pode ser um sócio do banco, com participação nos lucros. E é muito simples, muito fácil e praticamente nada de investimento. Porque o investimento é muito irrisório. É extremamente irrisório. Porque nós não estamos buscando o seu dinheiro. Nós estamos de olho no seu investimento. Nós estamos de olho na sua capacidade de somar conosco. O Clube dos 500 hoje quer capital humano, quer mentes e corações totalmente ligados conosco para nos ajudar a desenhar um futuro próspero para o Brasil. É isso que nós estamos de olho. Só que se eu desse para você de graça,
Se eu disponibilizasse para você de forma gratuita, talvez você não valorizasse. Porque nós temos isso. Muitas vezes aquilo que é gratuito pra gente é meio que não tem valor. Por que será que eu estou aqui? Não tem noção. Agora, quando tem um custo, a gente valoriza. Só que tem um custo muito baixo pro tamanho do retorno que você vai receber. Pro tamanho do retorno que você vai receber. Então é isso que eu quero te convidar hoje, para você conhecer esse trabalho, conhecer esse projeto por dentro, conhecer toda a magnitude de tudo isso que nós estamos produzindo hoje, que é feito pensado em você e pensado nas pessoas que precisam. E nós estamos buscando pessoas como você para fazer parte desse projeto. Pessoas como você para nos ajudar em tudo isso. Então, se fez sentido para você o que eu falei, a primeira coisa que eu vou pedir para você é você seguir aqui o nosso, se você ainda não segue a gente, seguir aqui o nosso perfil no Instagram, compartilhar com um amigo seu que deveria conhecer, que deve conhecer esse projeto, e se inscrever no nosso canal no Telegram, que eu vou deixar o link abaixo desse vídeo aqui. Se inscreva no canal do nosso canal no Telegram, porque lá você vai conhecer por dentro tudo como funciona o banco. Você vai entender tudo de forma muito... E você vai conhecer o tamanho desse projeto. Como ele é um projeto tão lindo. E hoje, volta e meia, eu me pego pensando. Tudo que eu passei lá atrás faz sentido hoje. Porque só quem já viu a fome de perto, quem passa fome, só quem sabe o que é pegar comida do lixão, só quem já viu o rio entrar dentro da sua casa e levar tudo que você tem. Dentro da sua casa não, dentro de um quarto que você morava com mais 4 pessoas. Ver o rio entrar dentro da sua casa e levar tudo que você tem. Só quem foi criança e foi obrigada a limpar a privada dos outros sabe o valor que tem quando alguém acredita em você. Porque um dia alguém acreditou em mim. Um dia alguém entendeu que eu conseguiria ter oportunidades, que eu conseguiria subir na vida. E eu, graças a Deus, tive muita gente que apoiou, muita gente que ajudou, muita gente que acreditou no meu trabalho. E se hoje eu sou doutora Sniper, se hoje eu sou a profissional que eu acredito que eu sou, a capacidade que eu tenho, foi porque alguém, quando eu era pequena, acreditou em mim. E várias pessoas disseram, não desista, você vai conseguir. Não pare até você conseguir. E a oportunidade que eu quero hoje dar a essas milhares de crianças. Mostrar para elas, estar com elas e dizer assim, você vai conseguir também. Assim como um dia eu consegui, você também vai conseguir. Assim como um dia eu venci todas as adversidades possíveis e imagináveis para uma criança, você também vai conseguir. E é a mesma coisa que nós queremos de você. Eu tenho certeza que você também tem uma história de superação. Você também tem uma história de uma infância difícil. Porque nós sabemos o quanto a vida consegue ser dura com a gente. Agora, já pensou você usar essa superação que você teve para ajudar outras crianças? Para fazer outras crianças acreditarem que também é capaz de conseguir superar? É por isso que nós precisamos de você. Para que você também nos ajude nessa empreitada. Porque sozinho a gente pode ir mais rápido. Agora juntos nós vamos muito mais longe. O banco poderia caminhar sozinho. Ele tem recursos para isso. Mas nós não queremos ir sozinho. Um banco humanitário, ele não anda sozinho. O nome já diz, humanitário, que vem de humano, que vem de pessoas. Então, banco para pessoas não deve caminhar sozinho. Um banco para pessoas precisa de outras pessoas para caminhar juntos. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Venha com a gente nesse processo. Venha com a gente nesse projeto. Venha com a gente, venha junto. Cola na gente. Porque a sua energia, a sua capacidade, a sua história, os seus dons, a sua capacidade
junto com a nossa, vai conseguir levar a gente muito longe. Vamos todos juntos muito longe. Você vai ganhar, o banco vai ganhar, mas principalmente as milhares de famílias que hoje vivem na extrema pobreza vão ganhar. Porque elas vão ter a oportunidade de recomeçar e dessa vez de uma maneira completamente diferente. Sonhando e vivendo um futuro muito melhor. Então, eu quero agradecer a você que assistiu essa live até o final, que assistiu aí através do reprise no Instagram. Eu quero agradecer e quero que você compartilhe, eu vou te pedir essa gentileza, compartilhe, deixe a sua curtida aqui, mande para outras pessoas e principalmente venha conosco no Telegram. Nos dê a oportunidade de mostrar para você o que é esse banco, o que é essa oportunidade, o que é essa criptomoeda, o que é esse grupo de projetos que vai, de uma vez por todas, mudar a realidade do Brasil. Porque eu tenho certeza que ele vai conseguir. Eu já visualizo esse banco daqui a 10 anos. Assim como eu fiz quando eu era pequena, que eu visualizei a minha vida como eu gostaria de viver, e hoje, aos 37, eu vivo exatamente aquilo que eu desejei lá atrás, quando criança, e que encontrei muita gente no meu caminho que dizia assim, não é isso que você quer? Então vá atrás. Então corra, não pare. Vá, continue. E quando eu pensei em desistir, quando eu caí, quando muita coisa ruim aconteceu, e ainda assim as pessoas falavam, não, você não vai desistir não. Eu encontrei muitas pessoas, encontrei muita gente ruim, mas encontrei também muita gente boa que acreditou no meu potencial. Então, se hoje eu consigo olhar para trás e lembrar daquela menina que visualizou o futuro, e hoje eu ver que o futuro é grande, e que o meu presente hoje é exatamente como eu criei há anos atrás, eu posso falar para você hoje com toda convicção, sem sombra de dúvida, que o destino desse banco é tão grande como. E hoje eu consigo realizar sonhos, eu consigo projetar para realizar sonhos que antigamente para mim era sonho só, nunca poderia ser realidade. E hoje eu faço parte da diretoria de um banco que me permitiu a oportunidade de realizar tudo aquilo que até então, até um tempo atrás para mim era somente um projeto de vida, um sonho, e que eu acreditava que nunca daria certo. E de repente hoje eu vejo que eu tenho a oportunidade de realizar. Eu tenho a oportunidade de conseguir. E foi graças a esse banco, graças a fazer parte. E é através desse banco que eu quero te convidar a ver que isso também é possível. Que muitos sonhos que você achava que nunca conseguiria realizar estão mais próximos do que você imagina. Então, o meu muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Como eu falei, corre lá no nosso canal, já se inscreve no nosso canal. E eu te vejo lá. E com certeza, daqui a alguns anos nós vamos sentar e você vai se lembrar dessa live. E você vai olhar e falar assim, ainda bem que eu ouvi. Ainda bem que eu fui lá conhecer o projeto. Então, foi um enorme prazer estar com você até aqui. E nos vemos na nossa próxima